Então, meus irmãos, Deus ministrou uma palavra no meu coração e hoje eu quero aqui partilhar isso, né? E se encontra lá em 1 Coríntios 13, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Olha, essa palavra é uma palavra maravilhosa, é uma ordenança do Senhor, né? Ele deu um mandamento, aliás, os 2 mandamentos que o Senhor deixou na terra, né? Diz sobre amor, né? Deus é amor, e é isso que nós temos que levar, o amor a todos, né? Então, não importa o que eu diga, eu tenho que crer e fazer, né? Porque sem amor eu estou arruinado. Vou pedir aqui, não está ligando a câmera, é que nós estamos no sítio, e aí fica meio ruim a internet, né, eu fico meio preocupada de ficar caindo, tá? Então, assim, em João, segundo João, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, que o amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é este: viva uma vida de amor. É muito lindo nisso. E o que é viver? Viver consiste em amar. Aprender a amar não é uma tarefa muito fácil, meus irmãos. Vai contra a nossa natureza egoísta, né? Mas é impossível que a gente faça qualquer coisa se não houver amor no que fazemos. Por isso que temos toda uma vida para aprender, porque ame aos outros como você ama a si mesmo, é o segundo mandamento do Senhor, né? Então, é uma ordem dada por Deus para mim e para você, para que nós possamos amar os outros como a nós mesmos, né? E Deus, Ele quer que nós aprendamos a amar as pessoas, não vendo os defeitos das pessoas. Pedro e Paulo diz assim, ó, Pedro nos diz, mostre um amor especial pelo povo de Deus. E Paulo expressa o mesmo sentimento quando ele diz, quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, nós devemos fazê-lo. Fazê-lo como? Com amor, né? Porque amor é algo maravilhoso, né? No céu, nós vamos desfrutar da família de Deus, mas para que a gente possa desfrutar da família de Deus no céu, é necessário que a gente façamos um trabalho duro e árduo aqui na terra. É necessário que a gente faça isso, que a gente passa por esse trabalho difícil, né? Porque Deus, ele insiste que devemos dar amor e atenção especial a todos e principalmente aos crentes. Por quê? Porque somos nós que mostramos a quem não conhece o Senhor, né, através do quê? Do amor que nós doamos, quem verdadeiramente somos depois de ser uma pessoa regenerada em Cristo. Então, ele nos colocou aqui para quê? Para que a gente possa doar o amor. Como se doa o amor? Através de tempo, né? Quando nós propusemos dar o nosso tempo a alguém, fazendo como? Levando uma palavra, dando o nosso ombro amigo, né? Estando ali, condoendo com as dores do nosso irmão, né? Porque a dor do nosso irmão é a nossa dor, a vitória do nosso irmão é a nossa vitória.
Então, quando isso acontece na nossa vida, nós nos condoemos. Por exemplo, eu, quando soube da notícia do menininho do Glauber, eu chorei em casa. Falei: "Senhor, né, alcance agora essa criança onde ela estiver, porque é tão pequenina e já passando por isso". Mas nós não sabemos o trabalhar de Deus nessa situação, que Deus quer comigo, com, né, assim, com ele e com a família e com, através do menino, que ele quer com todos nós, que estamos nessa vigília todo dia orando ali, né. Então Deus tem um propósito em cima disso, né. O comando está sobre a direção do Senhor, né. Então o que nós devemos fazer é dar força ao Glaube para que ele passe esse processo, que se Deus quiser vai ser curto e logo, logo já acabou, a criança vai estar em casa, em nome de Jesus, Rafael vai estar em casa, né, e que a gente vai, né, fazendo, em paralelo a isso, que a gente vai glorificando o Senhor. Vamos glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida, por tudo aquilo que Ele ainda está fazendo lá. Eu sei que a mão do Senhor, eu sei que a mão de Jesus Cristo está sobre o Rafael naquele lugar, naquele hospital. Enquanto isso, Galbi, a gente vai fazendo o que? A gente vai fazendo o nosso trabalho, vamos seguindo a obra, levando amor aonde a gente tem que levar, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E nesse paralelo, o Senhor vai lá, né? Enquanto a gente adora, ele trabalha na vida do Rafael. A gente vai adorando, ele vai trabalhando na vida do Rafael. E ele vai curando, ele vai ali tendo um cuidado especial. É assim que eu creio, né? Então, tem pessoas que passam diante da nossa vida, que são pessoas irritantes, são pessoas arrogantes, são pessoas imperfeitas, são pessoas frustradas, né? E que a gente faz? A gente aprende com essas pessoas. Mas de que maneira, pastora, a gente aprende com essas pessoas? Porque amar, ela deve ser a nossa prioridade, a minha e a tua prioridade, independente da personalidade de cada um. Porque às vezes a gente vai pegar situações na nossa vida que nos magoa, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de uma pessoa de fora, que realmente venha bater no nosso coração, mas nós devemos amar, porque amar gera perdão. Toda vez que amamos, geramos perdão. E amar é uma parte boa da vida, e seria, inclusive, a mais importante, porque Jesus fazia o quê? Ele amava, ele doava amor por onde ele passava. E não é diferente para mim nem para a tua vida, né? Nós temos que fazer isso, né? A vida sem amor, ela não tem valor. Então, os quatro, os quatro dos primeiros, do primeiro mandamento que a gente tem, fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Pegando os 10 mandamentos, os primeiros 4, ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, enquanto que os outros 6 falam sobre relacionamentos com pessoas. Jesus foi lá e mudou isso. O que ele deixou? Ele transformou esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, como vamos amar nosso próximo como a nós mesmos? Então, o primeiro amor, ele é o mais importante de todos, porque se nós verdadeiramente amamos o Senhor, como é amar o Senhor? Estando em posicionamento, estando em obediência, seguindo as ordenanças como ele deixou, fazendo, indo aonde a gente passar, levando o amor do Senhor, levando uma palavra que revigora, levando uma palavra que fortifica, levando uma palavra que fortaleça, levando uma palavra que erga alguém de um estado difícil que ela esteja passando, nós já estamos fazendo o ID do Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. É o primeiro e o maior mandamento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Propósito é amar a Deus. Primeiro propósito. Segundo propósito, amar os outros. Dedicar o nosso tempo a quem precisa de ser dedicado tempo, né? Muitas vezes, é o que eu falo, quando a gente vai abordar alguém, se você falar, eu sou crente, as pessoas já correm, né? Por quê? Porque as pessoas estão no mundo que o mundo oferece tudo e a qualquer momento, né? Então, o que ela faz? Corre. Mas quando você aborda
de uma forma diferente, mostrando para ela o amor de Cristo, né? Como ele opera em nós, né? E que ela veja esse amor em nós, porque o Espírito Santo testifica esse amor em mim e em você. Quando a gente faz isso, a gente leva esse amor para as pessoas de uma forma diferente, de chegar à janela e dizer, você tem que ser crente, porque você... Não, gente, porque é um trabalhar que não é meu nem seu, é do Espírito Santo. O que a gente tem que fazer é levar uma palavra, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, ela vai parar naquele coraçãozinho, vai plantar uma sementinha, e ali o Espírito Santo, conforme ela vai ouvindo a palavra, vai germinando, até que esteja pronto já gatinhando e andando nos caminhos do Senhor. O amor, ele é para sempre. O amor, ele não morre, ele é eterno, ele é para sempre. Deus nos manda fazer do amor a nossa principal prioridade, e que o amor, ele nada mais é do que eterno. Assim permanece agora os três, que é a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, olha, a fé, a esperança e o amor, mas o maior dele é o amor. Porque muitas vezes, se a gente parar para analisar, a gente anda num mundo tão corrido que às vezes a gente dá importância a coisas que não deveriam dar, né? Deus está nas pequeninas coisas do dia a dia. Deus não está, não procure Deus nas grandes coisas, porque Ele não está. Ele está nas pequeninas coisas ao nosso redor do dia a dia. É ali que nós encontramos Deus. Pode ver que tem pessoas, quando ela está lá quase para morrer, elas procuram quem? Elas procuram os bens materiais que elas têm, ou que elas possuíram, ou as coisas que são coisas apartadas daquilo que Deus quer para a nossa vida, ou elas procuram pessoas. Elas procuram quem? Pessoas. Que isso não venha acontecer na nossa vida, que a gente venha hoje, porque o nosso ministério é feito de pessoas. Nós temos que estar do lado de pessoas que realmente nos sustentam para que a gente possa estar ali todos os dias levando, fazendo a vontade do Senhor. E que a vontade do Senhor prevaleça sempre sobre a nossa vida. A nossa vontade tem que ser morta todos os dias, para que prevaleça perdão, vai procurar ver se a vida... Não, nós temos que viver em união com as nossas famílias, nós temos que viver em união com os nossos amigos, nós temos que viver em união com a nossa parentela, nós temos que viver em união com nossos irmãos da igreja, nós temos que ali todos os dias, nós temos que, na realidade, exalar o amor de Deus sobre a nossa vida. Toda vez que a gente faz isso, o Espírito Santo enche, né? Espírito Santo, a gente fica cheio de Espírito Santo, né? E nós ainda tem outro detalhe, nós seremos avaliados quanto ao nosso amor. Naquele grande dia, né? Na eternidade, nós seremos avaliados quanto ao doar o amor. Essa é uma das formas pelas quais Deus mede a nossa maturidade espiritual. Ao invés de perguntar quanto nossa conta bancária, quanto tem na nossa conta bancária, quantos foi, o que você tem de patrimônio, qual foi a sua carreira, ele vai perguntar para mim como você tratou as pessoas, as outras pessoas, especialmente as pessoas necessitadas. Isso ele diz para mim e para você. Eu lembro, meu irmão, que eu fiz um trabalho grande na época, em São Paulo, há muitos anos atrás, a gente servia sopa aos mendigos de rua, né? Então, nós tínhamos lá os dias certos para sair pelo centro de São Paulo, servindo sopa, levando chocolate quente, e também doando o nosso tempo, porque a gente passava uma noite com eles, para ouvir, né? Nós encontramos lá na rua diversas famílias, diversas pessoas de diversas Suzana, situações. rapidinho, a gravação caiu, Damião. Caiu, eu botei para gravar novamente. Tá gravando? Tá. Amém. Amém, amém. Então, Glauber, naquela época, meus irmãos, a gente fazia esse trabalho, um trabalho lindo que a gente fazia, e a gente doava o quê? O nosso tempo. O que é doar tempo para outra pessoa? É doar amor.
né? Porque quando nós realmente paramos para ouvir o outro lado, as pessoas, e a gente dê uma palavra que amena a situação que ela está passando, né? Levando a palavra do Senhor, tu vê um agir de Deus naquela vida. Eu lembro que algo que me deixou, dois casos me deixaram assim, muito, que eu cheguei a pensar, né? Uma foi o Senhor, né? Nós visitamos o Senhor e nós fomos oferecer comida para ele, falou que ele não queria nada, né? E a única coisa que ele pedia para a gente é que no próximo encontro que nós tivéssemos com ele, levássemos uma Bíblia, porque ela era o único alimento que mudaria a história dele daquela rua. Eu chorei naquele dia quando eu vi isso. Se eu tiver uma Bíblia aqui para mim ler, né, eu creio que esse alimento é o alimento que eu preciso para me tirar da situação que hoje eu me encontro. Aquilo foi assim, sabe, no meu coração, e você vê que era uma pessoa que realmente estava necessitada do amor do Senhor ali. Que o Senhor viesse e o abraçasse, entendeu? Porque ele estava com sede do Senhor, de ouvir uma palavra, de ler uma palavra de ânimo, de trazer uma palavra de ânimo, né? De que a gente pudesse dar para ele uma palavra que trouxesse ele para uma realidade fora daquela que ele vivesse. Ele queria sair daquele mundo que ele vivia, mas para isso só conseguiria se fosse apoiado, né? Se estivesse alicerçado na palavra do Senhor. E nós providenciamos uma Bíblia para ele e levamos no outro final de semana. E a outra foi uma família. Ela veio, inclusive, do estado da Bahia para São Paulo para tentar a vida. Infelizmente, não conseguiu emprego. Era um casal que tinham 2 filhos, inclusive uma criancinha de 4 meses. Mas Deus foi tão bom com eles que o metrô deixava ela abrir, né, para dar banho nas crianças tomarem banho, né? E ela morava debaixo de uma ponte. O que ela pediu para nós fosse se a gente arrumava algum dinheiro para que ela pudesse comprar uma passagem e retornar para a família dela, né? Então, assim, né, aí você vai, né, Deus parece que direciona você as pessoas certas, né, e você... são N situações que acontecem, né, que a gente vê e que você vê quanto as pessoas aí fora estão perdidas sem ter apoio, sem ter uma palavra, sem ter um tempo, sem ter alguém que doe para ela, né, carinho, sem ter alguém que realmente ajude ela a sair desse estado a qual ela encontra, e aquilo realmente fez com que a gente, assim, tocasse muito grande na nossa vida. Então, a palavra é um alimento de vida eterna, né? Com ouvir, a gente se compadece com os moradores de rua, a gente está ali junto, a gente leva a palavra, a gente mostra qual é o caminho certo, para que eu espero, como eu tive que vir embora para Manaus, que continuarem alguma equipe lá está fazendo esse trabalho com eles, porque é através de nós, né, levarmos, como Jesus fazia, né? Ele sentava, não olhava quente a acepção das pessoas, e estava ali sempre levando o amor dele, doando o amor dele, o tempo dele para essas pessoas, para que então eles pudessem conhecer o rio de água vivas aí, que muda a história de todo mundo, né? E assim Deus ia fazendo na vida daquelas pessoas. Então, meus irmãos, o que eu vejo é que essa palavra que se encontra aqui em no Coríntios capítulo 13, ela deixa para a gente um aprendizado muito grande, né? Porque a palavra diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse amor, como seria o metal que soa, né? E o símbolo: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, né? Então, esse capítulo fala grandemente no meu coração, e tenho certeza que fala ao coração de vocês. Nada se faz, nada se constrói, nada se existe, né? Não existe se não houver amor. O amor que Jesus deixou e nos ensinou, ele é fraternal, ele é verdadeiro, prova disso que Deus
deu seu único filho por amor de mim, de você, né? Então, quando deixamos Cristo entrar na nossa casa, entrar em nós e realmente fazer aqui uma morada, ele traz paz e com ela vem o amor, né? E foi esse amor que ele foi por esse amor que ele sofreu todas as afrontas, ele sofreu as cuspidas, os espancamentos, né, os açoites, e recebeu aquela coroa de espinhos cravejada em sua cabeça, os cravos nas mãos, nos pés. Nada ele falou, cortou tudo calado, e em nenhum momento ele murmurou. Então, a Escritura nos ensina neste capítulo que tudo que formos fazer, até mesmo os dons que recebemos, devemos usá-los com amor, né? Porque nós somos ministros da palavra do Senhor, né? Então, assim que, para que os demais dons que recebemos de Deus gratuitamente e nos dados com amor, aprendo com essas palavras de Paulo que não temos que ter apenas em tudo o que temos que colocar o amor. O Senhor nos deixou esse mandamento lindo. Ame a seu próximo como a ti mesmo. Isso é forte demais. É fácil amar os nossos familiares e amar aqueles que amar aqueles que nos perseguem. Será que é fácil? Não, não é fácil, mas nós devemos exercitar dia a dia a prática do amor, pedindo a Deus que nos ensine a amar o próximo. O amor perdoa e não odeia, o amor suporta e não é fado, o amor não inveja, não se orgulha, não se ensoberbece, mas ensina a prática da humildade e espera. Vejam como é lindo, nasce a esperança e com ele nasce o perdão. Não deixe morrer o amor que gratuitamente recebesse do Senhor. Que a gente venha se alimentar diariamente dessa palavra maravilhosa que o Senhor deixa no nosso coração, que o Senhor nos ensinou, vem nos ensinando dia a dia, né? Que é realmente levar por onde passarmos o amor do Senhor para que mude vida. Para que mude vida, né? E que venha realmente mudar situações, mudar circunstâncias, principalmente daquelas pessoas que estão aí vagando por esse mundo e tem esperança. A gente tem, nós mesmos, meus irmãos, que estamos aqui no dia a dia, que a gente, ainda que não veja as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, mas que a gente venha nadar contra a esperança como fez Abraão, né? Crer que Deus vai mudar a nossa história, que Deus vai fazer aquilo que tanto a gente almeja, a gente espera. Por quê? Porque doamos amor, porque somos o amor, e o amor tudo enriquece na nossa vida, né? A melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. Amar deve ser realmente, meu irmão, a nossa prioridade. Quando a gente verdadeiramente se propõe a amar, Deus muda a nossa fé, Deus muda o nosso jeito de aparecer perto das pessoas. O Espírito Santo nos testifica. Por quê? Porque o que nós fazemos no ID é doar amor, é sempre estar doando o amor, né? A melhor expressão do amor é o tempo. Tá? A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Qual é esse tempo que nós estamos dispostos a investir? Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo dela. Qual é esse tempo? Esse tempo é que a gente tem que disponibilizar ao nosso próximo, principalmente quando ele realmente está precisando que a gente venha com uma palavra de vida eterna para a vida dele, né? A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros, mas quando damos de nós mesmos. Os homens, em especial, com frequência, não compreendem isso. Muitos dizem, não entendo a minha mulher, ou não entendo o meu filho, ou não entendo o meu marido, né? E eles precisam saber o que precisa ser mudado, muitas vezes, para que a gente possa entender
as pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes está precisando do quê? De um abraço. O abraço é que é o amor, de um carinho, né? De uma palavra. E muitas vezes a gente às vezes está desperto, porque o dia a dia nosso tira a gente, né? Do nosso convívio do dia a dia, acaba a gente passando despercebido e não vendo que nossos familiares, eles precisam. Então, algumas vezes, a procrastinação é uma resposta válida para tarefas triviais na nossa vida. E uma das tarefas mais é como amar alguém, é como se importar mais com o próximo, é como a gente levar mais a palavra, é a gente estar mais dia a dia pronto, né, tendo consciência que tem pessoas que precisam do nosso amor e que nós doe amor, que nós exale amor por onde nós passamos. Amém?